bode expiatório. Às vezes uma pessoa chega num lugar, numa hora de uma confusão, aquela pessoa termina cometendo um crime. E ela nem sabia o que ela estava fazendo ali, o que estava acontecendo. Simplesmente aquela culpa, vamos dizer assim, daquela confusão foi parar em cima de uma mente mais predisposta a receber aquela influência. De repente aquilo aconteceu. Então, ao mesmo tempo, quantas coisas contribuíram para que cada pessoa se transforme no assassino, se transforme. Então, nós não temos nenhum parâmetro para acreditar que alguém é mau de verdade. Tudo são influências, posições, estruturas, condições desfavoráveis, faz com que aquela pessoa esteja naquela situação. Existe. O ego que faz essas coisas não é um fato, é uma crença. Então é ele que ofende, é ele que é ofendido. Na realidade, ninguém, no céu, ninguém precisa de perdão e lá, tudo é certo. Existe uma pessoa que eu conheço que se entrar no carro e tiver um barulhinho estranho, eu vou olhando para ele. Nossa, isso é terrível. Eu nem estou escutando barulho nenhum. Entendeu o que eu quero dizer? Então, a percepção é individual. Por isso que está na mente. Depende dos seus conceitos, das suas crenças, das suas histórias. Isso, que tem que ser desfeitas. Porque, na verdade, elas estão me incomodando. E nada que incomode a gente é real. E nada que incomode a gente deve permanecer nessa situação. A gente tem que desfazer isso. Porque senão cria medo. Porque isso tem que se repetir. E a gente vive repetindo padrões. É exatamente isso que a projeção, que já é conhecido, vai acontecer de novo. Que já é conhecido, vai acontecer de novo. Então isso não para de andar em círculos e não descobre a verdade. Dizem que finge tanto, que é tão repetitivo, que finge que resolveu com a morte. E isso ainda é mais sério, porque as pessoas acreditam que vão encontrar Deus depois da morte. Quando, na verdade, a morte é o sonho central, é o pesadelo de que o ego confunde a pessoa, achando que na morte vai dar tudo pago ou então ainda vai ser julgado. Quer dizer, a vida fica sem nenhum sentido. Qual é o significado de nós estarmos aqui, recebermos uma natureza exuberante, sabermos que temos inteligência para construir coisas tão complexas, maravilhosas para nos servir, e de repente nada pode ter segurança, estabilidade, paz, para que eu possa desfrutar disso. Mas aí a gente está indo contra os princípios bíblicos, ou esses princípios bíblicos foi feito pelo nosso entendimento? Isso é uma coisa interessantíssima, porque nos capítulos 3, 4, 5 e 6 existem mais de 800 citações bíblicas aqui reinterpretadas. Porque pode ser uma Isso. reinterpretação. E aí, eu estou falando em relação ao dito juízo final. Isso. E aí aqui eu separei uma das que eu mais gosto, que diz assim: nesse mundo não precisas ter aflições, porque eu venci o mundo. Essa é uma citação bíblica. E aqui no Curso de Milagres, Jesus, como inspirador da Helen Schumann, acrescenta: é por isso que deves ter bom ânimo. Então, toda a história do Antigo Testamento foi olho por olho, dente por dente. Veio Jesus que mostrou de que ele não tinha culpa, que ele era um com o Pai e que ele pôde passar por todas as situações que foram colocadas para ele passar, sabendo de que havia uma ignorância. Sem julgar. Sem julgar. Né? E a maioria achou que, como ele não se defendia, lavava-se as mãos e ele tinha que passar por tudo mesmo, porque ele próprio não se defendia. Então, a inocência dele foi colocada à prova para que a gente pudesse compreender que aqui tem outra citação bem interessante, que é: os mansos herdarão a terra.
porque seus egos são humildes e isso lhes dá uma percepção mais verdadeira. O reino do céu é o direito do espírito, cuja beleza e dignidade estão muito além da dúvida, além da percepção, e ficam para sempre como a marca do amor de Deus por suas criações. Então, este mundo de ilusão, que é a dimensão física, que é a consciência que se manifesta e cria toda essa condição em que nós estamos agora, né? Nós ainda não temos como experimentar isso de forma coletiva, cada um vai experimentar no seu âmago, na sua intimidade, de que nós vamos além da dimensão física, né? Então, por conta disso, a gente precisa compreender que há um sentido para se ir além. E não para a gente achar que tudo isso é para que haja a morte, como ele disse ali. Repita aí, Gustavo. Se repete tanto que a morte finge que resolveu. Porque a gente acha que ali não tem, se livrou, se esqueceu, acabou, se anulou, apagou, mas aquilo continua. Então a gente precisa compreender como é a prosperidade da humanidade, é em cima do quê? De uma aparência. Cadê essa libertação que nós temos direito, que é o reino? Aqui. O pecado parece que é mortal mesmo. Então, seu prazo de validade vence. E acabou. E você ainda era um pecador. Continua. E se o relacionamento especial é tão, digamos assim, nocivo, desgastante e não nos dá nada, qual seria o oposto? O que a gente quer no relacionamento com as pessoas? É justamente o relacionamento santo. Então o curso nos pede, nos ensina para que nós santifiquemos todos os nossos relacionamentos. Então as pessoas que a gente tem mais dificuldade de se relacionar são aquelas que têm mais a nos ensinar e que mais vai nos ajudar para que a gente melhore. Por isso nós devemos santificar esses relacionamentos e não fugir deles. É claro que existem alguns momentos que a gente dá um tempo, mas é importante que a gente consiga santificar os relacionamentos. E o que significa no curso Milagres essa santificação? Então, o relacionamento santo é a união, na visão de Cristo, de duas pessoas que antes se percebiam como separadas. E é o meio usado pelo Espírito Santo para desfazer a culpa de uma relação não santa ou especial, reorientando o seu objetivo para o perdão e para a verdade. Então, eu amo o meu irmão, eu percebo a inocência nele, eu não vou julgar, eu percebo que ele errou e que ele vai corrigir o erro, porque ele não pecou e não vai pecar. Então, eu vejo a santidade nele, não julgo e acredito que ele vai perceber, através da minha transformação da minha mente, tudo isso em mim também. Então, santificamos os relacionamentos. Mas ele não quer mais ficar comigo, mas eu continuo amando ele assim mesmo, porque eu amo ele e não a mim. Então, esse amor que você estende, que vem de Deus, através do Espírito Santo, essa extensão do amor de Deus, é que nos ajuda a santificar os relacionamentos. É o verdadeiro amor. É o amor sem pedir nada.